Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Agora eu vou falar a respeito do filme do Superman, o novo filme do Superman de 2025, né, que eu falei que também está entre um dos melhores aí, junto com aquele filme que eu falei para vocês lá, do Anthony Hawkins, né? Então, eu quero falar a respeito dessa história do Superman, bem interessante, que vocês vão ver durante o filme, que o pessoal de várias nações estava querendo que o Superman fizesse igual o Salomão, né? Queria que ele fizesse igual o Salomão, conquistar o mundo através da proliferação, através de conquistar um harém de mulheres e conquistar o mundo através das conquistas das mulheres, casando-se com princesas, né? E se tornando dono de vários reinados de várias civilizações, entendeu? Então, uma estratégia interessante que teve a respeito disso no filme novo do Superman, que mostra o quanto o Superman estava surtado, com raiva de várias tramóias manipuladoras da vida dele, né? Com interesses na vida dele, de controle, de domínio, de destruição, né? E a Lois Lane caindo na lábia da manipulação midiática, caindo na lábia da população que estava sendo manipulada, né? Dando ouvido aos inimigos de Jesus Cristo sendo manipulada. Nessa estratégia falha, né, dos inimigos do Superman, de querer que ele se casasse, se casasse com várias é, princesas, várias mulheres importantes de cada civilização, para ser o Bambambam, semelhante ao Salomão. E o Superman não gostando nada dessa estratégia, explica o quanto ele é inteligente por não aceitar, né? Por quê? Porque na história de Salomão vocês vão entender o que aconteceu. Salomão, quando usou essa estratégia, demonstrou muita sabedoria para conquistar várias civilizações sem ser através da guerra, mas sim através do amor a love you, né? O amor carnal, o amor a love you, carne da mesma carne. Uma estratégia muito sábia, muito inteligente, para evitar mais desgraça, mais guerra com toda a gente. Uma estratégia assim mais pacificadora, inteligente. Até aí tudo bem, porque Salomão é considerado um dos mais sábios da Bíblia Sagrada. Mas vocês vão ver que interessante o que aconteceu com o peso na consciência de Salomão, que também faz com que o Superman saia fora dessa, também conhecido o ensinamento de Jesus Cristo, por ser até muito semelhante a ele, né? E o pai se torna o filho, e o filho se torna o pai. Então você vai entender por que, que eles não gostaram dessa estratégia, o Superman e a família dele. Vai entender por quê? Porque Salomão, quando usou essa estratégia, ele foi bem durante muito tempo. Só que durante esse tempo que ele foi bem, ele foi aprendendo as culturas de várias civilizações. Ele foi assimilando essas culturas de várias civilizações sem se importar muito com a regra cristã de fidelidade. Procurai primeiro o Senhor teu Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ser fiel a Jesus Cristo em primeiro lugar, sobre todas as coisas, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Então, quando ele usou essa estratégia, ele começou a falhar, por ter conhecimento demais de várias culturas, de várias civilizações, por excesso de informação na cabeça, ele começou a fraquejar na fé. Ele perdeu aquele elo que é Jesus Cristo com o Pai, o Criador de tudo que existe. Ele perdeu aquele elo da fé cristã, né? Importante para separar o certo do que é errado, para poder fazer cada vez mais certo e cada vez melhor.
E por aceitar aquelas civilizações com as culturas daquelas civilizações, daquele jeito que aquelas civilizações viviam, ele viu que tudo o que ele conquistou não teve valor nenhum, porque continuou do mesmo jeito, apenas com o nome dele sendo usado como o prefeito, o governador, o senador, o imperador, o rei, né? Então aí você vê ele deixando o nome dele cair na lama por endossar e aceitar todos aqueles reinados, aquelas culturas, aquelas historinhas, aqueles contos de fadas e tudo mais, de aceitar todas aquelas culturas, que foi deixando Salomão maluco com tanta informação contraditória, cheias de dúvidas, levando-o a descrer na certeza absoluta que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida eterna, que aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, e aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Perdendo essa certeza absoluta que Jesus Cristo é o Rei da vida eterna. E quando ele percebeu o quanto ele fraquejou por aceitar várias culturas, várias adorações, e ver aquela idolatria exagerada que enfraquece demais, ele sentiu um peso na consciência tão pesada, mas tão pesada, que ele nem conseguia se levantar direito. De tão pesada, mas a consciência chega a ficar num peso tão brabo que até o corpo desmorona. De tão fraquejado que ele ficou. Por pânico, por medo de uma guerra religiosa globalizada, por causa da idolatria fervorosa, de crenças diferentes, de irmãos e irmãos querendo se matar, cada um defendendo a sua crença, não aceitando de jeito nenhum a crença diferente uns dos outros, aquela loucura além da compreensão humana. Aí ele viu que ele falhou por ter se afastado das raízes dele, dos antepassados dele, das crenças dele. Ele se desmoronou, porque ele perdeu aquelas convicções em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida eterna, que faz ver com sabedoria e nitidez o que está errado, o que está certo, para poder fazer cada vez melhor. Passou tão mal que excomungou todo tipo de crença contrária de Jesus Cristo, se arrependeu tanto que se abdicou do próprio trono, voltando a crer nos ensinamentos de Javé, né? O verdadeiro olho de Horus que tudo vê, que tudo sabe, em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida eterna, aceitando que só essa crença é que é verdadeira, que o resto é de procedência maligna. E foi assim que ele se decepcionou e largou tudo para lá. E do trono se abdicou, deixando para os descendentes dele continuar, mais revigorado ainda na fé, na certeza absoluta que Javé, Jeová, verdadeiro olho de Horus que tudo vê, que tudo sabe, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida eterna. Largou mão de tantas crenças abomináveis, assustadoras, cada uma pior que a outra, cada uma mais enganosa que a outra, cada uma mais duvidosa que a outra, que leva os seres humanos a ter a mente confusa, tá bom? Foi por isso que Superman repudiou a ideia de usar a estratégia de Salomão para dominar o mundão, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Se inscreva, curta e compartilhe. Com Deus todo mundo, que eu vou aqui e fui!